Mas nós vamos falar agora com César Dario Mariano, que é procurador de Justiça, a respeito dessa decisão. Por enquanto, favorável ao ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Doutor César, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde aos ouvintes. Pois é, nós vimos o longo voto aí de Nunes Marques, ressaltando principalmente a ilegalidade para obtenção das provas, né, da forma como elas poderiam ter comprovado procedimentos irregulares de procuradores do ex-juiz Sérgio Moro. Eu queria saber como é que o senhor vê, por enquanto, essa votação, sendo que há a possibilidade de 2 ministros reverem votos anteriores ainda, né? Sim, essa possibilidade, mas eu duvido, porque a posição do ministro Edson Fachin e da ministra Carmen Lúcia foi no sentido de não existir suspeição do então magistrado Sérgio Moro. E eu vou mais longe, o ministro Nunes Marques, ele tem absoluta razão. As provas que foram empregadas, principalmente pelo ministro Gilmar Mendes, são provas fruto de hacker, fruto de crime. Como que se vai empregar uma prova fruto de crime numa situação dessa? Isso seria incentivar a prática de outros delitos, todas as vezes que a pessoa incriminada, acusada ou até condenada quisesse, de alguma forma, buscar algum elemento a fim de anular o processo. Seria abrir a porteira para arbitrariedades, algo extremamente perigoso. A doutrina e a jurisprudência, elas aceitam o emprego da prova ilícita em favor do réu. É verdade isso, mas nós temos de fazer um juízo de ponderação de valores. Aqui não é uma coisa comum. Foi um hackeamento que atingiu até o presidente da República. Foi algo extremamente sério, que pode colocar em risco até a segurança nacional. Não se sabe o que esse hacker interceptou, o que ele gravou. Nós sabemos o que a mídia está noticiando, porque não sabemos de tudo. Podem ter gravações ali extremamente comprometedoras. E o maior problema disso tudo é que essas conversas elas não foram autenticadas, porque sem a perícia naquele aparelho emissor no celular, não há como nós sabermos se houve montagem, se de alguma maneira houve edição, se está fora do contexto, extremamente temerário. Primeiro, se empregar uma prova ilícita nessa situação em que houve tamanha invasão da privacidade, inclusive do próprio presidente da República. Como eu já disse, seria uma porta aberta para outras invasões. Poderia-se até criar um emprego de hacker para hackear, para conseguir provas a fim de demonstrar a inocência de alguém, algo extremamente perigoso. E o pior, como saber se essas mensagens são verdadeiras ou não, se não houve edição, se não foi tirado do contexto? Tanto que os próprios procuradores, o então juiz Sérgio Moro, negam a maioria dessas conversas, dizendo que não conhece. Então, no meu modo de ver, a decisão, o voto do ministro Nunes Marques está correto, corretíssimo. Espero, sinceramente, que não haja uma reversão disso, que o ministro Edson Fachin não volte atrás, que a ministra Carmen Lúcia também não volte atrás, porque isso daí seria um tapa na cara de toda a sociedade. Um processo que já tramita há 5 anos, e nós tivemos um magistrado de primeiro grau condenando, 3 magistrados de segundo grau apreciando a questão da suspeição de todos os fatos e mantendo a condenação, mais 4 ou 5 ministros do STJ, a depender do recurso que foi julgado, mantendo a decisão, todos eles dizendo, olha, não há suspeição, não há incompetência da 13ª vara, e as provas são extremamente fortes. Agora, chega-se no final, no tapetão, sem analisar as provas existentes, vai se dizer que é tudo nulo? Se
começar tudo de novo, prescreve absolutamente tudo. O dinheiro vai ter de ser devolvido, as pessoas condenadas serão colocadas na rua. Extremamente perigoso, extremamente prejudicial para a sociedade e até para a imagem da justiça, uma reversão da decisão nesse momento tão crucial do Brasil, em que nós queremos o fim da impunidade, o fim da corrupção. Seria nós revivermos o que aconteceu na década de 90, na Operação Mãos Limpas, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Dezenas, centenas de políticos, empresários condenados, de repente, todos eles viram vítimas, e os acusadores e os juízes viram acusados. É uma inversão de valores. Tomara sinceramente que isso não ocorra, porque é frustrante para um operador do direito ver numa situação dessa o processo ir para o espaço, virar fumaça por conta da prescrição, simplesmente buscando-se nulidades e não se analisando a prova, que em momento algum ela vai ser revertida. A prova é a mesma, se ela for refeita, vai continuar sendo a mesma. E, procurador, as implicações seriam muito mais sérias para todos os processos da Lava Jato, que nós já tivemos aí um retrocesso em relação aos processos contra o ex-presidente Lula, que agora terão de ser discutidos e rediscutidos pela Justiça Federal em Brasília, mas a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro colocaria em dúvida todos os processos da Lava Jato que passaram por ele, né? Sem dúvida nenhuma. Esse julgamento diz respeito apenas aos processos do ex-presidente Lula e das pessoas que foram condenadas com ele. Mas essa brecha, né, esse precedente, fatalmente vai ser empregado também por outros condenados para se anular todas essas condenações. E eu pergunto, e todo o dinheiro que foi recuperado? O dinheiro está relacionado às condenações. E as delações premiadas em que os delatores ofereceram o dinheiro, aquele dinheiro locupletado. Em tese, como se anula, o dinheiro tem que ser revertido, tem que ser todo devolvido. Como fazer uma situação dessa? Seria um retrocesso inaceitável para o Brasil. É algo que realmente deixa nós que trabalhamos com direito decepcionados, porque a Constituição Federal, infelizmente, está sendo vítima numa situação dessa. Agora, tem alguma outra implicação em relação às decisões referentes ao ex-presidente Lula? Implicação pode ter, sim. O dinheiro que ele tem bloqueado vai ter de ser devolvido. Ele vai voltar a ser elegível, né? E ainda vai sair de Marte, dizendo que foi injustiçado, e aquelas pessoas que o acusaram vão passar a ser os bandidos. E ele que foi condenado em 3 instâncias, tanto que a prova em momento nenhum, essa prova foi contrariada, vai sair como vítima. É uma situação impensada, mas pode ser que ocorra. Tomara que não. Tomara que os 2 outros ministros não voltem atrás. Estou na torcida, porque a justiça é que vai ser ferida numa situação desse tipo. Agora, caso não haja suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, nesse caso, apenas a transferência dos processos de Lula para Brasília. Agora, a questão, por exemplo, dos bens dele, como é que fica que a Justiça do Paraná não liberou ainda? Isso daí é uma decisão, no meu modo de ver, até estranha. Eu acredito que o magistrado que não liberou em Curitiba esteja aguardando a decisão do juiz de Brasília, que a decisão final vai ser do juiz de Brasília. Se ele entender que é o caso de devolver, ele vai devolver. Porque a situação é muito diferente. Quando se anula um processo pela suspeição ou pelo entendimento, o processo é totalmente anulado. Totalmente. A partir do primeiro ato processual, recebimento da denúncia, anula-se tudo. No caso da exceção de incompetência, a situação é bem bem diferente, porque nós dizemos que, nesse caso, a nulidade é relativa. Quando ela é relativa, ela depende da existência de prova, da comprovação de prejuízo. Tanto que o magistrado que receber esse processo, ele pode entender que não é o caso de se refazer
as provas, somente a decisão que será refeita. Ele pode, eventualmente, abrir para as alegações finais da defesa, mas se ele quiser, ele já pode decidir também, porque a prova já foi produzida, a prova não é anulada, porque trata-se de uma nulidade relativa, simplesmente era para um determinado magistrado julgar e um outro magistrado julgou, mas isso não afeta as provas. Pode, óbvio, que se demorar bastante, como o processo vai retomar, vai reiniciar, ocorrer a prescrição. E pelos meus cálculos, os crimes de corrupção, pelo menos boa parte deles, já estão prescritos. E alguns outros delitos prescreveriam apenas em janeiro de 2022. Por quê? Porque o presidente Lula é maior de 70 anos de idade. O prazo prescricional é reduzido da metade. Então, tanto numa situação quanto na outra, pode ocorrer a prescrição. No caso da suspeição, é certeza que ela ocorra. É certeza. Porque vai ter que retomar tudo, absolutamente tudo de novo. Isso demora. Temos os marcos interruptivos da prescrição, sem dúvida nenhuma. Mas como o prazo é reduzido da metade, e a depender da pena que será aplicada, poderá ocorrer a prescrição também no caso da exceção de incompetência. Agora, mesmo que Brasília retome, considerando as provas que foram apuradas em todo o processo, se demorar para uma decisão, se passar desse período aí de janeiro do próximo ano, o ex-presidente Lula pode concorrer às eleições. Ele já pode concorrer em qualquer dos casos. Não, mas se ele voltar a ser condenado. A condenação foi anulada. Então, mas se Brasília retomar e condená-lo novamente? Se condená-lo de novo em Brasília, aí ele vai depender da condenação em segundo grau, porque só a partir da condenação em segundo grau, da manutenção da condenação em segundo grau, é que ele vai se tornar inelegível. A condenação em primeiro grau não torna inelegível. Está certo que ele tem ainda a condenação pelo sítio de Atibaia. A condenação pelo sítio de Atibaia, me parece que, até o momento, não diz respeito a ela. Vamos ver como que vai ficar essa condenação também. Agora, se ocorrer a prescrição, é como se os fatos não tivessem ocorrido. Bom, vamos continuar acompanhando aqui, daqui a pouco Carmen Lúcia também deve se manifestar. Gilmar Mendes ainda está falando a respeito do processo, ele considerava possível admitir as provas que foram apresentadas, ele disse que havia precedentes no Supremo nessas situações. O senhor discorda dessa posição? Eu discordo porque a violação à intimidade e à privacidade nessa situação específica é muito grande. Eu também discordo que em habeas corpus se analise prova. Há diversos precedentes diferentes desse dito pelo ministro Gilmar Mendes, dizendo que em habeas corpus não se analisa prova. Então, pode até ser que num caso especial em que já esteja plenamente configurado um constrangimento ilegal, que não é o caso dos autos, porque aqui tem que se analisar a fundo todo o processo, tem que se verificar tudo, então está se refazendo todo o caminho processual. Isso não se faz em habeas corpus. Habeas corpus é para nulidades flagrantes, não se reanalisa prova em habeas corpus, a não ser aquelas coisas mínimas. Mas se refazer todo o caminho do processo, toda a prova produzida, isso daí não é finalidade do habeas corpus. Então, eu discordo disso daí com a devida vênia ao doutor Gilmar Mendes, porque há precedentes, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, é pacífico, e também dos tribunais de justiça dos estados. Perfeito, ouvimos o Procurador de Justiça, César Dario Mariano. Doutor César, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a todos.